Hoje eu quero falar com você também sobre uma coisa muito boa e muito importante: os sonhos de Deus para a nossa vida. E todos nós queremos viver os sonhos de Deus, mas os sonhos de Deus têm preço. E eu quero falar hoje sobre o preço de vivermos os sonhos de Deus. Viver sonho de Deus custa alguma coisa para a gente. E eu quero olhar esse tema à luz de Gênesis capítulo 37, na história de José, a partir do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Nós sabemos que Deus tinha um sonho para a vida de José. Mas Deus, irmãos, não tinha um sonho, ou tem um sonho para a vida só de José. Deus tem sonhos para cumprir na vida de cada um dos seus filhos. O que precisamos entender é que todos nós que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós, por meio da fé em Cristo e do sacrifício vicário de Jesus, substitutivo de Jesus em nosso lugar, foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Então somos filhos. E se somos filhos, o Pai, Ele tem sonhos para a vida de cada um dos seus filhos. Mas para viver os sonhos de Deus, nós vamos precisar abrir mão dos nossos sonhos. Muitas pessoas se relacionam com Deus numa perspectiva de Deus fazer por elas alguma coisa. Se relacionam com Deus dizendo: Deus, abençoa o que eu quero fazer. Deus, eu tenho um sonho, e eu gostaria de ter isso, de ter aquilo e ter aquele outro. Deus, abençoa, porque eu quero ir para tal lugar. Não é assim. Quando nós decidimos viver os sonhos de Deus, nós dizemos para Deus: Deus, eu não quero mais viver os meus sonhos. Eu não quero ir para lugar nenhum que o Senhor não me mande. Eu quero viver o teu sonho, por isso eu quero renunciar agora os meus sonhos, os meus desejos, as minhas paixões, as inclinações do meu coração. Eu quero renunciar agora para dizer: sim, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E eu quero pagar o preço de viver os sonhos de Deus. E a gente vê que quando alguém se coloca dessa forma, renunciando a sua própria vida, como o apóstolo Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra a carreira, desde que eu cumpra o propósito para o qual Deus me criou, o sonho de Deus para a minha vida. E Paulo diz que considera tudo como esterco diante da cruz de Cristo. Irmãos, é necessário entendermos que quando nos relacionamos com Deus, Jesus ensina: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, ganhá-la. Quem chega diante de Cristo e não quer perder, não ganhará. Mas quem chega diante de Cristo e diz: eu abro mão de tudo, Senhor, para te seguir.
E quando Deus tem um sonho para a nossa vida, o propósito do sonho de Deus para a nossa vida é glorificar o nome de Jesus. Então, quando Deus dá um sonho para a gente, quando Ele esclarece o propósito que Ele tem para a nossa vida, isso é para engrandecer o nome de Deus. E nós vamos ver que nesse sonho que Deus tem na vida de José, é um sonho para abençoar e salvar a vida de muita gente. Só que a primeira dificuldade que José vai enfrentar é o ciúme dos seus irmãos, porque o pai dele demonstrava mais amor por ele do que para os outros irmãos. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós, pais, precisamos demonstrar aos nossos filhos o mesmo amor. Nunca devemos demonstrar ou dar mais amor para um filho do que para outro, porque isso provoca o ódio entre os irmãos, sentimento de rejeição, como aconteceu com Esaú e Jacó. Esaú era o queridinho do papai, Jacó era o queridinho da mamãe, e os dois, na verdade Esaú queria matar Jacó. Havia uma disputa, e a gente vê na Bíblia que irmãos competem. Quando a gente vê Abel e Caim, dois irmãos, mas Caim matou Abel. Quando olhamos para Esaú e Jacó, Esaú queria matar Jacó. Quando olhamos os filhos de Davi, Absalão e Aminon, queriam se matar. E nós vamos olhando os irmãos competindo e brigando. Muitas vezes é porque os pais não souberam dar uma quantidade equilibrada, o amor certo, na medida certa para cada filho, mas o mesmo amor. Então José, ele vira alvo de ódio dentro de casa e é jogado dentro de um poço. Os irmãos queriam se livrar dele. E alguns falaram assim, vamos matar ele, mas Judá falou assim, não, o que a gente vai ganhar matando ele? Vamos jogar ele num poço. E depois a gente vê. Mas o que Judá não contava é que ia passar uma caravana de midianitas e eles venderam José como escravo para o Egito. Mas o primeiro desafio de José é que ele foi lançado num poço por causa do ódio que existia dentro da sua casa. A família deveria ser o lugar onde nós somos mais abençoados. Mas muitas vezes é na família que nós sofremos os maiores traumas. A família deveria ser o lugar onde nós recebemos aceitação, segurança, palavras de afeto, palavras de encorajamento. É na família que deveríamos nos sentir seguros, protegidos, amados. Mas muitas vezes é na família que acontecem os abusos. Quantas pessoas sofreram abuso sexual dentro da família por parentes próximos? Quantas pessoas foram abandonadas pelos seus pais? Quanta separação, quanto divórcio, quanto adultério, e os filhos ficaram jogados no poço da rejeição, do abandono. Muitas vezes nas famílias nós temos o coração dos pais contra os filhos e os filhos contra os pais. E ali dentro de casa, onde deveria ser um ambiente saudável, de alegria, de milagre, de fé, de restauração e de restituição, se torna um ambiente venenoso, tóxico, amargo. E aí a gente vê esses bares cheios no final do expediente, onde eles chamam happy hour. É um tempo que querem passar antes de ir para casa e chamam de hora feliz. Não, irmãos, está errado. Happy hour é em casa,
Quando a pessoa sai do trabalho, o que ela tem que lembrar? Eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Que vontade de chegar em casa, tomar um café com a minha esposa, abraçar os meus filhos e juntá-los em roda da mesa, pedir uma pizza, se não der faz um miojo, inventa. Mas faz ali um momento em família. As famílias não se juntam mais. E aí temos esses happy hours, eu sou contra isso. Hora feliz é a hora que a gente está com quem a gente ama. Não é em bar, bebendo cerveja ou esperando o tempo passar para chegar em casa. E José foi parar num poço. E ali, nesse momento, muitos sonhos de Deus são abortados. O poço da rejeição, o poço da vingança, o poço do ódio, o poço do abandono, o poço do adultério, o poço das feridas, das mágoas, das perdas. E José ficou muito machucado ali, dentro de um poço, ferido, machucado, abandonado. E o coração dele poderia ser contaminado e se encher de ódio, e se encher de raiva. Porque quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente, é muito difícil a gente tirar essa toxina, esse veneno da injustiça dentro da gente. Só mesmo quando vamos na presença de Deus é que conseguimos orar pelos nossos inimigos, fazer bem a quem nos faz mal e abençoar quem nos amaldiçoa. Só na presença de Deus, senão não conseguimos. E José estava ali abandonado só porque ele era mais amado pelo seu pai e porque Deus tinha um sonho para cumprir na vida dele. Então parece que tudo conspira contra ele para que o sonho de Deus não se realize. Mas apesar de estar num poço, o coração de José continua no altar. Ainda que você esteja num poço de depressão, de tristeza, de abandono, de adultério, de rejeição, de feridas, de perdas, de frustração, de mágoas, coloque nessa noite o seu coração no altar. Porque se você está nesse poço, mas Deus tem um propósito para a sua vida, vai chegar a hora que Ele mesmo vai te tirar de lá. Só mantenha o seu coração puro. Não deixe que essas toxinas do inferno, que esses venenos, que esses sentimentos ruins fiquem dentro de você. Porque se ficarem, você não vai conseguir viver os sonhos de Deus. Porque para viver sonho de Deus, a gente tem que lavar o nosso coração com o sangue de Jesus. Então José é tirado daquele poço, ele é vendido. E eu imagino ele sendo acorrentado por aqueles mercadores. A sua veste, a sua túnica bonita que ele tinha ganhado do seu pai, agora ela é manchada de sangue para voltar para o seu pai ensanguentada numa mentira que ele tinha sido morto. E agora seus braços estão acorrentados, suas pernas estão acorrentadas, ele está preso a grilhões, está sendo puxado numa caravana, com as correntes nos braços. E o que passava na mente e no coração daquele menino? Minha família me abandonou. Fui vendido. Estou sozinho. Não existe sentimento mais duro do que o sentimento de rejeição. Mas José estava preso com correntes no seu corpo. Mas o espírito dele continuava livre. Eu quero te dizer que às vezes, irmãos, o passado quer te acorrentar. Decepções que você sofreu no passado, perdas que você sofreu no passado, amarguras do passado, injustiças que aconteceram com você. Se você não levar isso para Cristo, se você não pedir perdão, se você não liberar perdão, são como grilhões em você te aprisionando. Mas se você aceitar a palavra de Deus que diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe liberdade fora de Jesus. Só Ele tem poder de te libertar do teu passado, dos grilhões do passado.
das injustiças do passado, porque gente que está presa ao seu passado por mágoas, por perdas, por decepções, por ofensa, por calúnia, por difamação, por traição, por adultério, por abuso ou por abandono, se não levar a Cristo, continuará andando em círculos, continuará no deserto, continuará infértil e vai perceber que a sua vida não avança e que os sonhos de Deus não se cumprem. Claro, primeiro precisa obedecer a Deus e perdoar e liberar perdão. Para viver sonho de Deus, tem que se libertar do passado. Às vezes você fica brigando na sua mente com pensamentos. Você estava bem e de repente você ficou nervoso, nervosa. E sabe por quê? Um pensamento veio e aquele pensamento te incomodou. E aí você começou a brigar na sua mente com aquele pensamento. Sabe o que eu chamo isso? Dardo inflamado do diabo, do inimigo. Ele veio para tirar a tua paz. E ele colocou um pensamento na sua mente que não vem de Deus. E agora você está brigando com esse pensamento. Você estava feliz agora há pouco, mas agora você já está sério, já está triste, já está preocupado, já está ansioso, ansiosa, por causa de um pensamento. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, nisso pensai. É você que decide o que fica na sua mente. Ninguém tem o poder de colocar na sua mente coisa alguma se você não deixar. A mente é sua, e o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Por isso, purifique a sua mente lendo a Bíblia, purifique a sua mente ouvindo a palavra, purifique-se pela palavra. João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, quando começamos a ler a Bíblia ou ouvir a palavra, ela vai nos limpando, ela vai transformando a gente de dentro para fora. Porque a palavra de Deus não é uma palavra qualquer, irmão, não é qualquer literatura. A palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada afiada, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas e de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus arranca de dentro de nós aquilo que não presta. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, nos enchemos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas lutas e muitos sonhos perdemos, porque perdemos a fé. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, e quando estávamos aqui louvando a Deus agora há pouco, e clamando ao nome de Jesus, e dizendo louvado seja o teu nome, você não se encheu de fé? E não parece que nessa hora pode vir qualquer qualquer problema, e você fala em nome de Jesus, venceremos. Não é assim? Mas como é difícil em alguns momentos da nossa vida. Como é difícil, porque às vezes nos sentimos sozinhos, desamparados, nos sentimos abandonados, nos sentimos desprezados, fracos, com medo. E preciso te dizer, irmão e irmã, não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos. Jamais permita que um sentimento diga a você o que você deve fazer. Quem diz o que eu e você devemos fazer é o Senhor e a sua palavra. O crente não vive pelo que sente, o crente vive pelo que crê, e ele crê na palavra de Deus. Se José fosse guiado pelo que ele sentia, ele nunca teria vivido os sonhos de Deus. Se José deixasse os seus sentimentos tomarem as rédeas do seu coração, ele teria ido para lugares terríveis de inveja, de amargura, de dor. Mas ele guardou o seu coração, ele preservou a sua alma. Então ele é levado para o Egito. E eu fico imaginando, irmãos, como um escravo, coitado de José, agora ele é visto como um animal. E estava lá Potifar mostrando, falando para ele: mostra os dentes, porque é assim que eles faziam. Vê os dentes, aperta os braços para ver se tem músculo para trabalhar.
é novinho ainda, vale a pena comprar porque vai render bastante tempo de trabalho, e foi comprado como se fosse um bicho. Que sensação é essa, de você ser tratado como um bicho, como um animal? Mas mesmo sendo tratado como um animal, ele sabia, Deus tem um sonho para a minha vida. E o seu coração continuou nas mãos de Deus. Então ele vai para a casa de Potifar, e ele não trabalha, irmãos, de qualquer jeito não. Ele não trabalha amargurado, ele não trabalha triste, ele não trabalha depressivo, como muitos de nós às vezes vamos trabalhar. Sai reclamando para ir para o trabalho, sai reclamando para fazer o que tem para fazer, sai murmurando. Eu quero te dizer uma coisa, enquanto você não começar a agradecer a Deus o que Deus te deu, Deus não vai te dar mais nada. Agradeça a Deus o que Deus já te deu. José estava lá como um escravo, ele deu o melhor dele, ele se tornou o melhor da casa, ele se tornou o melhor homem. E aí ele foi colocado como chefe de todos. Mas é claro que o diabo não ia deixar barato. E a Potiféia, Patífera, sei lá qual era o nome daquela mulher, deu em cima dele. Sabe qual é o outro ponto que impede a gente de viver os sonhos de Deus? Caráter. Ele podia ter transado com aquela mulher sem ninguém ver, mas ele disse assim: não vou fazer isso porque Deus me deu o governo de tudo aqui, mas não de tocar no que não é meu. Essa mulher não é minha, não vou tocar nela. Integridade, caráter é pré-requisito para viver sonho de Deus. Deus não vai estabelecer vínculo e aliança para realizar sonho dele na vida de quem anda adulterando, fornicando, preso em pornografia, cedendo aos desejos da carne, às paixões do mundo, sendo uma pessoa na igreja e outra do lado de fora, vivendo de uma forma hipócrita, farisaica, legalista, religiosa. Deus sabe quem somos e conhece o nosso coração. Se você preservar o seu caráter e conservar o seu caráter, Deus cuida da tua reputação e Deus te leva a lugares mais altos. Como se não bastasse, por causa da sua integridade, por causa da sua responsabilidade e fidelidade a Deus, ele foi levado para a cadeia. Pastor, eu sou crente, dou o dízimo, dou oferta, faço tudo direitinho, por que está acontecendo tudo isso de ruim para mim? Não sei, irmão, pergunte para José. Pergunte para ele. Quando nós vemos a vida de Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, como não havia outro sobre a terra, dizimista, ofertante, tudo isso e muito mais. Homem sério, oferecia sacrifício para os filhos todo dia. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu tudo. E ele podia dizer assim: nossa, Senhor, eu faço tudo direitinho, por que isso está acontecendo comigo? Mas ele não falou isso, sabe o que ele falou? No pior momento da sua vida: eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará em meu favor. O coração daquele homem estava nas mãos de Deus mesmo no meio da crise, e da pior crise que uma pessoa pode enfrentar. E José vai para a cadeia. E na cadeia, ele poderia ficar amargurado, triste, decepcionado, frustrado. Onde está Deus? Mas ele continua com seu coração no Senhor, e na cadeia colocado como líder. Eu quero dizer uma coisa para você muito séria. Se você aceitar o sofrimento que Deus está te dando, e aceitar com o coração no Senhor, e grato ao Senhor, mesmo apesar das dores, talvez você entenda o que José depois foi entender. Enquanto ele sofria, Deus estava construindo a rampa para ele subir o palácio. Você entende isso? Enquanto você sofre, Deus está construindo uma rampa para te promover, mas você não está vendo. Não viva pela vista, viva pela fé, e pela fé no Filho de Deus.
Deus tem sonhos para você. Só que alguns sonhos você mesmo enterrou, alguns sonhos você desistiu, alguns sonhos você que disse para Deus, não dá para fazer. Não diga para Deus o que dá ou o que não dá para fazer. Só diga para Deus, Senhor, faça a tua vontade. Porque a palavra de Deus diz, quando fores diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras, porque você é homem e Ele é Deus. Hoje, creio, Deus vai ressuscitar sonhos no coração de gente aqui. Eu creio nisso. E creio que Deus colocará uma palavra de louvor e gratidão na tua boca. E que mesmo em meio à dor, e mesmo em meio ao vale da sombra e da morte, você vai conseguir adorar. Porque a adoração que Deus quer não é a adoração de festa, de quando está tudo bem, isso qualquer um adora. A adoração que Deus às vezes quer de nós é aquela que vem por meio do sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida, irmãos? Para tirar da gente o que não presta. Porque o sofrimento é como fogo. E quando a gente joga o ouro no fogo, o fogo, quando você olha para essa aliança, a aliança que está no seu dedo, você que é casado, você olha esse ouro e você não consegue dizer quais são as impurezas que ele tem. Joga ele no fogo. E se você jogar ele no fogo, ele vai derreter. E aí o ourives coloca um líquidozinho. E o que é níquel, ferro e cobre separa. Tudo que não é ouro sai com o fogo. Tudo que é pecado e lixo na nossa vida, Deus tira com sofrimento. Algumas pessoas atribuem o sofrimento que passamos tudo ao diabo. Não é verdade. Hebreus 5:8, Jesus Cristo aprendeu por aquilo que sofreu. Se o Filho de Deus aprendeu sofrendo, e nós? Quem somos nós? A propósito no sofrimento, nos purificar, tirar de nós coisas que não se parecem com Cristo, nos lapidar, nos polir, para que fiquemos de glória em glória, de luta em luta, de dor em dor, de batalha em batalha, de guerra em guerra, mais parecidos com o Filho de Deus. Porque é assim, irmãos, que crescemos e amadurecemos, sofrendo, lutando. Não existe melhor professor do que o sofrimento. Todos os homens de Deus aprenderam sofrendo. E você que é homem e mulher de Deus, não pense que você será livre do sofrimento, mas tenha certeza de uma coisa: no teu sofrimento, Deus está contigo. No teu sofrimento, Deus tem um propósito. E o teu sofrimento tem fim. Não dura para sempre, tem fim. E quando ele acaba, você percebe que não é mais a mesma pessoa. Então José, no final da sua história quase, reúne-se de novo com a sua família e com os irmãos que o jogaram no poço. Agora ele é governador do Egito. E seus irmãos vêm para comprar comida no Egito, porque não tinha outro lugar que tivesse comida. E ele vê os seus irmãos e ele não fala que ele é José, ele não se revela. Mas depois o coração dele vai sendo quebrantado. E chega um momento que ele diz: eu sou José. E ele chora tão alto, mas ele chora tão alto, que no palácio do faraó dava para ouvir. E faraó quis saber o que está acontecendo com ele. Porque José se tornou um homem tão importante, que ninguém erguia o pé ou baixava o pé, erguia a mão ou baixava a mão no Egito sem a ordem de José. Então José se revela. E José não tem vontade de matar os seus irmãos. Mas José se torna um canal da graça de Deus na vida dos seus irmãos, da sua família. O seu sofrimento tem propósito. Talvez você não entenda agora, mas um dia você vai dizer: obrigado, Senhor, eu entendo agora. Assim como você é capaz de dizer hoje: obrigado, pai e mãe, pelas surras que vocês me deram, pelos castigos que eu recebi, porque aquilo me ajudou, pela disciplina que eu recebi, porque aquilo me ajudou. Foi ou não foi? E alguns deviam ter apanhado um pouco mais. É verdade.
Alguns até falam assim, para esse aí faltou cinta. Deus disciplina a quem ama e açoita a quem tem por filho. Se você é repreendido por Deus, é porque Ele te ama. Porque Deus só repreende filho. Então, se você se sente repreendido por Deus, glorifique a Deus, você é filho, você é filha. Mas a palavra de hoje é o preço de viver os sonhos de Deus. E você já entendeu qual é o preço? Agora você precisa se posicionar e dizer: Deus, eu quero viver esses sonhos. Quero encerrar essa mensagem com essa palavra, de animar você e encorajar você a sair da paralisia que o sofrimento talvez tenha te trazido, a injustiça, e hoje se movimentar em direção a esse altar do Senhor e dizer: Senhor, ressuscita os teus sonhos na minha vida. Abro mão da minha vontade, abro mão do meu querer, abro mão dos meus desejos, jogo a minha agenda fora, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém, meus amados irmãos? Vamos ficar em pé, e você que quer fazer essa oração, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente, porque eu quero orar junto com você. Pode sair agora e pode vir em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Quero chamar a Márcia aqui para orar junto com a gente, orar por nós. Mas eu vou orar também, então você pode ir vindo. Pai, em nome de Jesus, você pode ir vindo quando eu estou orando, fique à vontade. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. E nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que, por causa do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa imaturidade, Senhor, nós nos rebelamos contra Ti e cobramos do Senhor como crianças mimadas. Nós esperneamos e choramos, mas o Senhor só queria nos ensinar. Pedimos perdão por sermos lentos para aprender, mas pedimos a sua ajuda, Pai amado. Ajuda-nos a viver os teus sonhos. Não permita, Senhor, que os nossos sentimentos e as nossas dores, que elas nos impeçam de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Reconhecemos que ninguém nos amou e nos ama como o Senhor, e nós queremos Te amar assim também. Queremos colocar a nossa vida e o nosso coração totalmente nas Tuas mãos e dizemos: Pai, faz a Tua vontade na nossa vida e perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a viver como filhos e filhas cheios do Teu Espírito Santo. Vamos continuar orando. Antes de eu orar, eu quero só dar uma palavrinha para animar vocês, dar um breve testemunho aqui. Hoje de manhã o Marco contou um pouquinho daquilo que eu vivi para ser inserida nos sonhos de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu ouço a história de José fala muito comigo e com o Marco, muito. Porque o nosso processo de alinhar a nossa vida com aquilo que Deus tinha com a gente, eu vi o Marco como homem passar por processos muito parecidos com o de José. O caráter do Marco, o homem não só que eu amo como meu esposo, mas o homem que eu admiro pelo caráter de Cristo nele, muitas vezes sofreu muitas injustiças. Vocês estão nos conhecendo agora, mas já são mais de 16 anos pagando um preço para viver os sonhos de Deus. Teve um período em que eu falei para o Marco: a impressão que eu tenho é como se você tivesse sido colocado numa prisão, a semelhança do que aconteceu com José. Eu vi o Marco sofrer injustiças, eu vi o Marco ser humilhado muitas vezes, mas não negociar em nenhum momento viver os sonhos de Deus. Eu sempre digo para ele que eu teria um problema muito sério se eu o conhecesse sem ele ser o meu marido, porque certamente eu me apaixonaria pela pessoa que ele é em Cristo Jesus. Tem um preço, tem um preço. Eu posso dizer isso porque caminho
perto dele, e eu não tenho nenhum constrangimento de dizer para ele e dizer aqui para a igreja o que eu estou dizendo, porque para ele eu sempre digo isso, o quanto eu admiro o homem de Deus que ele é. Uma vez ele falou para mim, naqueles momentos de mimimi de mulher, sabe aqueles momentos de mimimi de mulher, de esposa, que a gente quer carinho, quer atenção, quer que o outro faça as nossas vontades, e ele me disse: Márcia, eu te amo muito, mas antes de você precisa entender que Jesus Cristo está em primeiro lugar na minha vida, e eu louvo a Deus por isso, porque Ele só pode me amar porque Jesus Cristo vem em primeiro lugar na vida dele. Ele só pode me amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, porque num determinado momento Ele escolheu pagar o preço para viver um sonho de Deus. O que eu quero dizer para vocês é que vale a pena. E se hoje o que vocês veem aqui no altar, vocês admiram, às vezes é um peso grande até sobre as nossas vidas. A admiração que vem, o carinho que vem, nós somos muito gratos, mas existe um preço a ser pago. E o que eu posso dizer para vocês é que vale a pena. Uma família restaurada só é possível se vocês se colocarem para viver os sonhos de Deus. Então eu quero orar por vocês. E se você ficou aí nesse lugar, e esse testemunho que eu contei para vocês de alguma forma falou ao teu coração, você precisa fazer um movimento. A gente precisa se movimentar. E o simples movimento de sair do lugar e vir para o altar significa muito diante daquilo que Deus está fazendo, para que a gente possa viver sonhos dele, para que a gente possa abrir mão da nossa vontade, para que a gente possa permitir que o nosso ego seja esmagado e a gente viva sonhos que vêm dele. Então o Senhor está dando mais uma oportunidade para que você atenda esse apelo e venha dizer: sim, Senhor, eu quero viver os sonhos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, porque nós existimos para manifestar o reino de Deus na terra. Pai querido, muito obrigada, Senhor. As suas chances sobre as nossas vidas, Senhor, elas são inesgotáveis. A tua graça e a tua misericórdia, Senhor, elas se renovam a cada manhã. E a cada manhã nós temos uma nova oportunidade, Senhor, de dizer: eis-me aqui para viver os sonhos, Senhor, que vem de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. O Senhor conhece os corações, Senhor. O Senhor sabe o que elas estão buscando especificamente. Mas eu quero te pedir, Pai, que elas sintam nesse momento, através de uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, que elas estão sendo envolvidas ainda mais na Tua história, Pai. Pai, nós declaramos sim, Pai, que existimos para manifestar o reino de Deus na terra, a partir de Montenegro e para todas as nações, Senhor. Daqui, Senhor, sairão muitas pessoas, Senhor, muitos vocacionados, Pai, homens, mulheres, adolescentes, crianças, jovens, Senhor. Todas essas pessoas, Senhor, elas serão ensinadas pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo a cumprir um propósito que vem de Ti, a fazer do Teu jeito, Pai, porque nós Te desejamos, Pai, e nós reconhecemos que é possível, Pai, viver o sonho que vem de Ti, glorificando o Teu nome, enfrentando toda e qualquer tribulação, Pai, porque a Tua palavra nos mostra como na história de José, Pai, que a vitória é certa, Pai, quando nós aprendemos a enfrentar toda e qualquer circunstância, adorando, não negociando princípios, Senhor, não abrindo mão do nosso caráter, Pai. Obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo. Rios de água viva, Pai, estão fluindo desse lugar, Pai, e estão agora inundando as mentes, os corações, a emoção, Senhor, de cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Essa é a nossa oração, agradecidos, Pai. Nós ouviremos notícias daquilo que o Senhor está fazendo hoje nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém.
eu vou viver os sonhos do Senhor na minha vida. Creio nisso. O Senhor já ressuscitou os teus sonhos na minha vida. Esse ano vai ser o ano mais abençoado da minha vida, porque o Senhor está comigo aqui, está me ajudando. Fica comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vai ser assim, porque Jesus ouviu. Vai ser assim, porque Jesus ouviu. E Jesus está aqui. Então agora coloque suas mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada sobre toda a face da terra. Amém.